Oi, tudo bem aí com você? Espero que você esteja. Eu sou a Gabi, tô super feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós estamos fazendo um estudo sobre vestimenta com propósito, baseado no livro Divina Veste, da Sofia Moraes Zucco, e hoje nós vamos abordar o 7º capítulo do livro, que fala sobre a modéstia cristã. Antes da gente realmente entrar no significado dessa palavra, que é muito atrelada à vestimenta da mulher cristã, nós vamos pensar em algumas coisas. Provavelmente você já percebeu que a forma que você se veste, ela vai mudando com o passar do tempo. Talvez aí quando você tinha seus 15, 16 anos, você se vestia de uma forma e hoje você talvez se veste de uma forma diferente. E isso é muito comum. Como consultora de imagem, diariamente eu atendo mulheres que vêm exatamente com essas demandas, né? Então, Gabi, eu tô sentindo que a forma que eu quero me vestir está mudando e eu não sei muito bem por qual caminho ir, né? Isso acontece porque não só a gente muda, né? Nossas verdades, nossos conceitos, nossas atribuições, mas também o meio que nós estamos inseridos também sofre mudanças. Então, o nosso trabalho, as pessoas mudam, o ambiente, nossas tarefas, tudo isso acaba influenciando diretamente na forma que a gente vai se vestir. Por exemplo, teve uma prima minha que há um tempo atrás ela foi morar fora do Brasil. E ela se vestia de uma forma no Brasil. E quando ela voltou da viagem, depois de alguns anos, ela se vestia de uma forma completamente diferente. E isso aconteceu conversando com ela, né? Ela me explicou justamente por conta da forma como as pessoas lá se vestiam. Então, a forma como os outros se vestem ao nosso redor tem uma influência direta na forma que a gente vai se vestir. E se você perceber, a forma como você se veste tem muita influência de quem te criou. Então, talvez você se vista muito parecida ou tenha até alguns gostos aí, alguns vícios, né? Parecidos com sua mãe, sua avó, sua tia, que foi quem te instruiu ali nos primeiros passos na hora de escolher as suas roupas. Ou seja, a forma que a gente se veste, ela é totalmente vinculada a um ambiente cultural, religioso e social. Então, você pode perceber que quando você está em um ambiente em que tem uma pessoa que se veste muito diferente dos demais, ela acaba sendo um ponto de atenção. Por quê? O meio está de um jeito e aquela pessoa se veste de uma forma diferente. Então, ela acaba saindo desse contexto. Estou em um período de viagem e tenho observado muitas, mas muitas mulheres muçulmanas aqui onde eu estou na França. E é muito curioso observar que realmente elas cobrem todo o corpo, né? Então, desde a cabeça até os pés. Elas estão no país delas em que elas precisam realmente usar essa roupa? Não. Mas o que acontece? Elas estão trazendo a cultura delas para onde elas estão inseridas. Então, isso também é algo que ocorre. A gente trazer a nossa cultura para um outro ambiente e, de certa forma, acabar influenciando esse ambiente. Como eu já até mencionei para vocês, as nossas roupas, elas comunicam, que é a nossa imagem pessoal. Todos os elementos que a gente escolhe na hora de montar aí um look, uma produção. Ela acaba falando de uma forma não verbal para quem está nos vendo. Ou seja, o cérebro da outra pessoa, ao nos ver, faz uma leitura, né, dos elementos e tem um pré-julgamento baseado naquilo que ele está vendo. E esse pré-julgamento, ele pode fazer sentido ou não a quem você é, né? Então, até voltando ao exemplo das muçulmanas, se a gente olha uma mulher com um véu na cabeça, a gente automaticamente conecta ela à religião, justamente pela forma que ela está vestida. Quando olhamos para o significado da palavra modéstia, ela vem do latim, que significa moderação, comedimento. E alguns significados e expressões são atrelados a essa palavra, como por exemplo, aquele que não expressa vaidade em relação a si, que não age com superioridade em relação às próprias conquistas. Simplicidade e humildade são sinônimos de modéstia, que não se importa com luxos nem ostentações. E a mais curiosa, alguém que está em concordância com as éticas morais e sociais de um ambiente. Ou seja, a modéstia, ela não diz respeito a uma roupa específica, a um comprimento específico, a um padrão determinado, mas sim a um ambiente em que isso está inserido. E a modéstia também não está só vinculada à roupa, né? Tem outros sinônimos, até como eu falei para vocês, de humildade, de conquistas, que estão relacionados à modéstia. Tem um episódio muito curioso, até esses dias alguém me enviou pelo Instagram, do Esquadrão da Moda, talvez você já tenha assistido, em que uma participante
relevante, ela mostra um vestido que ela usava para ir à igreja. E aí o Arlindo fica espantado com o vestido e ele fala: menina, esse vestido não é para ser usado na igreja, não é um ambiente apropriado, esse vestido deve ser usado numa festa, em uma balada. Então a gente já consegue entender que as roupas elas vão se adaptar de acordo com o ambiente que a gente está inserido, né? Então a roupa que a gente usa para ir para uma praia não é a mesma roupa que a gente usa para ir na igreja. Isso não quer dizer que a gente precisa na praia mostrar, por exemplo, totalmente o nosso corpo, trazer sensualidade, mas que não vai ser a mesma roupa, né? E isso também é ser equilibrado, né? É ter aí a modéstia, é a gente saber adaptar o ambiente e a roupa que a gente vai utilizar. Dois trechos que são muito conhecidos na Bíblia, que falam sobre modéstia, estão no Novo Testamento, falados por Pedro e por Paulo. O primeiro está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, e o segundo está em 1 Pedro, capítulo 3. Vou deixar a referência aqui, você pode ler, né, aí com mais calma, mas esses dois trechos, eles têm todo um sentido cultural, como eu tenho falado aqui para vocês por trás. Os dois, tanto Pedro quanto Paulo, eles estão tratando com os discípulos e com as pessoas sobre a forma de se vestir, vinculados à intenção. Então, essa palavra é muito importante quando a gente pensa sobre ter a modéstia, a intenção no coração por trás da roupa escolhida. Tem muitos estudos atrelados a esses dois textos e basicamente acabam levando para o mesmo lugar, que essas mulheres estavam gastando mais tempo cuidando da aparência, mais tempo fazendo tranças nos cabelos, escolhendo adornos, do que prestando realmente culto a Deus, cuidando do espírito, cuidando realmente do relacionamento com Cristo. Então, até tem uma história muito curiosa no livro A Questão Feminina, que conta que uma mulher, ela era de uma região, né, em que as mulheres tinham o costume de deixar o cabelo comprido, né, por conta da religião. E essa mulher, um dia, ela decide cortar o cabelo curto. E quando ela aparece de cabelo curto, todas as outras começam a criticá-la, né? Falando que era um absurdo, que ela estava indo contra a Bíblia, né? Que lá em Deuteronômio fala que as mulheres tinham que ter o cabelo comprido, como se fosse o véu. E aí ela justifica com o texto de Pedro, falando que ela estava gastando mais tempo cuidando dos cabelos dela, que levava horas do dia, do que em gastando tempo com a palavra, com a meditação, por conta também dos outros afazeres que ela tinha. Então, a partir do momento que ela cortou o cabelo, ela conseguiu ter muito mais tempo para se dedicar a Deus. Então é uma história curiosa, mas para a gente pensar sobre a modéstia, ela não está vinculada ao tamanho, né, da roupa que você está usando, mas um domingo, na hora de ir para a igreja, né, na hora de ir ao culto, você gasta mais tempo se produzindo, arrumando o seu cabelo, fazendo a sua unha, escolhendo a roupa, se maquiando, do que um tempo devocional diário, ou então se naquele dia você fez tudo isso, mas não dedicou 10 minutos de oração, alguma coisa está errada, né? Então há um desequilíbrio, e é sobre esse desequilíbrio que a modéstia entra. Então, para concluir o nosso pensamento, enquanto mulheres cristãs que se importam, né, em ter um propósito na hora de se vestir, é muito importante, mulher, que você entenda que a sua roupa, ela deve ser realmente uma extensão de quem você já é aqui dentro. Então, quando o seu eu interno está alinhado, está calmo, está em constante conexão com Deus, fica muito mais fácil comunicar isso do lado externo. Nossa vestimenta, ela deve ser com modéstia, no sentido de ser moderada e equilibrada com o ambiente em que você está inserida. Então, se a igreja que você está, que você frequenta, o ambiente que você está, faz uso e costumes de determinadas características, siga isso, né? E se não faz, tudo bem, não siga, né? Mas que você esteja de acordo, sendo realmente moderada com a cultura que você está. E se por um acaso você discorda de, por exemplo, Gabi, na minha igreja não pode pintar a unha e eu não vejo problema nisso. Então, procure de Deus isso, procure entender o que o Senhor pensa sobre isso e também converse com os seus líderes, com os seus pastores, né? Com quem está aí acima de você, para que você faça uma escolha pautada, não só naquilo que você acha, mas também entendendo, né, toda a cultura por trás disso, ok? E sempre pensando que a nossa vestimenta, ela deve revelar santidade. Então, gente, eu faço isso desde criança e é algo que eu posso realmente falar a vocês. Sempre que você vestir uma roupa, pergunte ao Espírito Santo o que ele pensa sobre ela. Eu tenho certeza que ele não vai te deixar confusa, ele não vai te deixar com medo, não vai te deixar insegura. E se você tá com muita dúvida em relação a uma roupa,
pode ter aí uma certa certeza de que muito provavelmente não é a melhor opção, né? Então troque, coloque outra, né? Quando a roupa tá te incomodando demais, quando ela vai te privar de fazer, de abaixar, por exemplo, de ajoelhar, talvez não seja a roupa certa. Então, não só pra gente sair, mas principalmente, né, dentro ali do ambiente religioso, nós devemos pensar na roupa de forma modesta. E a modéstia, ela não está vinculada realmente só na vestimenta, mas na forma de agir e ser. Ou seja, uma mulher modesta, ela age conforme os padrões bíblicos, ela é simples, ela é humilde e daí os frutos do espírito, né? Então, mansidão, alegria, domínio próprio, né? Coisas difíceis realmente de ter, mas que quando esses frutos do espírito, eles conseguem, eles já estão dentro de nós, fica muito mais fácil traduzir isso também na forma de se vestir. No próximo estudo, nós vamos falar sobre Se Eu Apenas Tocar. Um capítulo lindo e que eu te convido também a encaminhar para uma amiga. Se você gostou, deixa o seu like e até o próximo. Um beijo!